tarde, Maranhão, boa tarde, São Luís, muito prazer, eu sou Regiane Braga, te faço companhia agora, aqui no Balanço Geral, esse programa de super audiência. Vem comigo, que hoje o nosso assunto é especial demais. Olha, já te convido para você me seguir nas redes sociais, @Regiane Braga e @tvcidade.ma. Estamos ao vivo também pelo YouTube, em qualquer lugar do planeta Terra você pode nos assistir, certinho? Não desgruda que hoje está muito bacana o nosso programa. Inclusive, eu estou emocionada. Vou já dizer por quê. Olha, hoje é Dia Internacional do Livro Infantil e comemorado anualmente em 2 de abril. Esta data é destinada ao incentivo e conscientização da importância desse gênero literário para a formação de novos leitores. Ninguém nasce sendo leitor, por isso o incentivo, o hábito da leitura tem que começar desde os primeiros anos de vida da criança e a literatura infantil é a porta de entrada para isso. A literatura infantil também é uma poderosa ferramenta de aprendizado, não apenas a nível de conhecimentos, mas principalmente de valores morais e éticos. Para continuar sobre esse papo, eu converso agora com as escritoras Francinete Braga e Márcia Montenegro. Sejam bem-vindas ao nosso programa, tudo bem? Seja bem-vindo. Agora eu vou dizer por que eu estou emocionada. Porque é a primeira vez que eu entrevisto duas escritoras, a primeira vez que eu conheço pessoalmente, porque, gente, fala a verdade, que nem o Ailton falou, todo mundo já teve um livrinho quando é criança, né? E esse cheiro de infância, e você conhecer pessoalmente uma escritora que dedicou seu tempo, a sua inteligência e colocou no papel, é algo realmente extraordinário. Primeiro, parabenizá-las por esse trabalho tão nobre, tá? Parabéns por vocês serem duas escritoras aí de sucesso. E a gente vai conversar um pouquinho. Inclusive, esse livro, né, Márcia? Ele foi para um festival fora do país, não é isso? Conta pra gente essa história. Boa tarde, Regiane. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Sim, esse é o meu segundo livro, é um livro infanto-juvenil, Valor de Cada Um. Na verdade, é uma metáfora sobre valores, sobre ética, solidariedade, sobre alteridade, por meio de uma linguagem matemática. Então, toda a linguagem dele é matemática. Sim. E por falar sobre união, e por falar sobre exclusão social, e uma série de temas que são bem atuais, ele foi convidado para representar a língua portuguesa nas Américas, na Feira Internacional de Livros Infanto-Juvenis de Saarbrücken, na Alemanha. Ele foi traduzido para o alemão para participar da feira, e lá ele esteve e representou o nosso idioma, porque a nossa língua está em quase todos os continentes, né? A língua portuguesa. É uma língua belíssima e ela foi homenageada na Alemanha. Então é bom saber que a nossa literatura ela rompe fronteiras, ela é reconhecida fora do nosso estado, até mesmo fora do Brasil, que nós temos excelentes escritores. Eu estou aqui do lado de Francinete Braga, uma excelente escritora também de livros infantos juvenis e não só. E a produção literária no Maranhão, nessa seara, nessa estante infanto-juvenil, ela tem sido assim profícua, ela tem sido abundante. E isso é representatividade, né? Quando eu era criança, eu ia na escola, nós tínhamos os paradidáticos, em maioria ou em totalidade, de autores do eixo sul-sudeste. Então, o que a criança pensa? Então, para eu ser escritor, eu tenho que nascer nos estados do Sudeste, eu tenho que estar fora da minha cidade? Não. Hoje nós temos escritores maranhenses sendo adotados nas escolas do nosso estado e até em escolas de outros estados. E nós vamos até as escolas, não é isso, Francinete? Nós vamos até as escolas e as crianças perguntam, mas você é escritora? Você nasceu aqui? Não, sou maranhense, sou aqui de São Luís, sou do Avicena. Isso, né? Isso é incentivo à leitura, Com não é? Com certeza. Quero saber de você de casa, como é que está a sua leitura? Você está tendo alguma leitura? Porque é importante que quando a gente lê um livro, além da nossa imaginação aumentar, o nosso vocabulário aumentar, né, é super importante, porque você fala bem, você escuta bem, você escreve bem. Então vamos praticar o hábito da leitura, já que hoje é o Dia Internacional do Livro. Já compra um livro aí para você, já pega um livro às vezes que está guardado na gaveta, vai começar a dar uma lida todo dia, né? Isso é importante. A Márcia Montenegro publicou o seu primeiro romance, que foi esse aqui, né? Rosa Silvestre, no Bienal do Rio de Janeiro em 2017. Uhum. E esse romance aqui, fala um pouquinho pra gente, Márcia, sobre ele. Silvestre, vai sair agora a 3ª edição. Certo. A primeira e a segunda esgotaram, que maravilha, graças a Deus. E, na verdade, ele é um romance histórico, ele se passa na Inglaterra, no século XIII,
Aham. E durante as revoltas campesinas, a peste negra, na Europa feudal, na Inglaterra, e conta uma história, um encontro de duas almas, de Leonor e Rupert, que atravessam esse período histórico. Nós estamos aí às portas da Guerra dos 100 Anos da Inglaterra com a França, e aí eles vivem uma história de amor cheia de reviravoltas, de acontecimentos inesperados. E a Rosa, ela vai sair agora, próxima edição, deve sair até meados deste ano, revisada por Francinete Braga, não por coincidência, que não há acaso. Fran revisou o livro vai sair lindo, e estendido, realmente é uma terceira edição. Essa é a terceira, né? Isso, a terceira edição. E depois eu lancei O Valor de Cada Um, e em seguida veio o Pitoco, Ciranda das Letras, o De Todas as Formas, que vai sair uma terceira edição, também revisitada agora. E, por fim, com as ilustrações de Beto de Cássia, da dupla criação, o livro está lindo, O Segredo de Curumim, O Segredo de Utucara, falando sobre os nossos povos originários das florestas, sobre a tradição e a cosmogonia dos povos Yanomami para crianças. Gente, é uma coisa assim tão chique entrevistar uma escritora, ela fala diferente. Vocês estão percebendo o diálogo, né? Uma coisa assim diferente, umas palavras diferentes. Francinete Braga, seja bem-vinda. Me aparenta. Exatamente. Gostei, Francinete. Eu Esse também. nome Braga é bom, né? Muito forte. E agora, mais feliz ainda que eu estou entrevistando a Francinete, que ela tem vários livros que ela publicou, né? Isso, Francinete. Tem algum assim, super especial para você, desse que você já fez? Esse que você está segurando Esse. aqui é o primeiro. Esse é seu primeiro livro. Infantil, né? Ó. Porque foi em 2009 que eu comecei a escrever. Só que eram poemas, crônicas, e o livro infantil surge em 2018. Só que, para eu explicar esse passo que nós demos para o mesmo título virar um outro livro, que é esse que também está aí contigo, Regiane, isso. Oh. Basicamente, quando a gente percebe nesse movimento da literatura que está dialogando com criança, né, nós temos aí o apelo da ilustração. E aí, quando esse primeiro livro foi feito em São Paulo, na Scortese, o menorzinho, e lá lançado na Bienal, quando eu chego aqui em São Luís, vindo de São Paulo, eu fico inquieta com o formato do livro menor e reescrevo, né? A história basicamente é a mesma. Reescreve para esse para um outro formato, e convido uma ilustradora para fazer esse formato do livro maior e que se comunicasse também por meio das ilustrações. E daí vem a importância, né, Márcia, do que a gente faz. Porque o meu processo de escrita começou na sala de aula. Eu, enquanto professora, Regiane, eu estava na sala de aula e ensinando gêneros textuais para os alunos do 9º ano, falando sobre o conto fantástico. Eu crio a história do Pedrinho e a sua turma no Jardim dos Sonhos, para falar para eles que a linguagem que a criança, entre o período que vai até 9 anos, 10, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, depende muito do ambiente que essa criança esteja inserida, mas nós temos que nos reportar aqui da importância da data de hoje em relação à infância, porque são adultos que escrevem para a criança. Sim. E ao escrever para a criança, esses elementos nossos, da nossa própria infância, eles não podem ser esquecidos. Muitas vezes nós projetamos no livro brincadeira que brincamos, sonhos que tivemos quando éramos crianças, ou então até desejos não realizados, que a gente projeta no livro. Então, o Pedrinho, quando a gente abre as páginas e começa a ler, a gente vai perceber que é uma criança que não está usando recursos tecnológicos. Ele vai brincar de bola, vai brincar com o cachorro na continuação, né, do Pedrinho. Nós temos ali o Pedrinho. Uhum. Aí no segundo livro, que é o Chulé, o cachorro do Pedrinho. Esse aqui. Exatamente. Nós já inserimos a convite das crianças que leram o Pedrinho. Eles leram e perceberam que não tinham animais. E aí diz assim, tia, vamos criar os animais? E aí fizemos um concurso literário na sala de aula e surgiu o Chulé. Então, esse livro ele vem de um poema que eu fiz para ensinar onomatopeia para as crianças e também ensinar interjeição. A professora
Siqueira, eu estava fazendo uma pesquisa, olha para mim e diz: Francinete, eu tenho que ensinar interjeição para as crianças, você me ajuda? Aí eu criei um poema onde o Chulé, ele participava e estava trabalhando uma temática que é inerente a essa idade, né, Márcia? O medo. As crianças têm medo e muitas vezes, Rejane, os adultos não usam a linguagem certa para trabalhar a questão do medo. O medo é necessário. O medo é um mecanismo de defesa. Só que se a criança não lida bem com esse medo, esse sentimento, ele vai se transformar em outros sentimentos não tão bons na fase adulta. Então, quando a gente coloca o imaginário, que é o brincar, o imaginar que o chão está falando, como o Pedrinho, que sai correndo da cama e vai até o quintal com medo de machucar o chão reclamão. E aí, o chão, a gente sabe que no concreto, ele não reclama. Mas na história, ele pode reclamar, ele pode falar, ele pode se comunicar. E nisso, a gente está respeitando o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. E esse é um aprendizado de se tornar escritor para a criança, né, Márcia? Márcia que tem também um trabalho excelente com a questão da matemática, uma disciplina que às vezes reprova tanto na escola, e ela consegue fazer um paradidático que dialoga exatamente com esses sentimentos e traz a matemática. Então, eu sou uma admiradora da Márcia e estar aqui junto com ela, sendo entrevistada por você, é também uma emoção muito grande. Como é que é ser escritora aqui no Maranhão? Tem muitos desafios? Fala um pouquinho pra gente, qual é o principal desafio de ser uma escritora do Maranhão? Olha, quando você inicia qualquer carreira, qualquer caminhada, você é um neófito, né? Você está iniciando, então você não é conhecido. Então, em regra, não é, Fran? A gente inicia com a autopublicação, a maioria dos escritores. Aí, a partir daí, você começa a ser conhecido, seu livro começa a circular. E aqui nós temos, nos auxiliando nesse processo, aí, claro, aí depois vem uma editora e compra os direitos autorais, aí você vai e os seus livros caminham com suas próprias pernas. Mas nós também temos aqui no Maranhão o projeto Lei Conhecer, da Márcia Vieira, que apresenta livros paradidáticos de escritores maranhenses, da nossa terra. Nós temos um catálogo e que aí os livros as escolas adotam, e aí os escritores vão até as escolas e a criança tem contato com o escritor e faz uma sessão de autógrafo e faz um bate-papo, e é incrível, as crianças se emocionam, Rejane. E tem a MEI também, não é? A MEI, que é a Associação Maranhense. Isso. Então, se você entra lá no São Luís Shopping, é uma livraria também. Você tem uma livraria, que tem escritores maranhenses e várias sessões de livros de infantos juvenis e infantis. E os escritores maranhenses que escrevem para as crianças estão quase todos lá em exposição. Perfeito. Tem alguém que vocês se inspiram? Olha, eu me inspirei inicialmente quando eu conheci Ruth Rocha, né, as obras de Ruth Rocha. Tem um livro dela chamado A Coisa, que eu achei fantástico. E é exatamente essa questão de lidar com o imaginário. Todo mundo pensava que era um fantasma e começou uma polvorosa dentro de casa e era lá no porão, e quando descobriram era um lençol, né? O lençol que estava em cima de um suporte para colocar roupa. E estavam pensando que era um fantasma. Um cabide, aí vem o vento e dali aquele fantasma que mobilizou avô, avó, mãe, cachorro, todo mundo que estava naquela casa, dentro de mim ele gerou assim, que coisa interessante, um livro com uma história tão curta e no final você abre um sorriso porque você descobre que não era fantasma, mas a coisa, ela tem vários elementos, a ilustração, tem um elemento do título, que quando você lê A Coisa, você fica curioso. E aí, no caso, um mundo, né, que você vai entrar. No caso do livro do Pedrinho, quantas crianças, um livro com uma história curta, chega no final, descobre que o Pedrinho estava sonhando. Quer dizer, aí esse elemento do sonho, do pueril, da coisa simples, que a criança precisa e que a gente está resgatando isso. Porque o meio tecnológico
Tira ele muito pode isso, tirar né? essa alegria do passar as páginas reais, né? O papel sendo passado. De conhecer uma história, um mundo Exato. novo, né? E para você, Márcia? Rejane, eu acredito que a maior inspiração que uma criança pode ter para ler são os pais. Porque a criança ela aprende através da repetição e do exemplo. É assim que a gente aprende, todos nós, né? E aí a coisa vai ficando cada vez mais complexa, mas é através da repetição e do ingresso em patamares mais sofisticados do Mas conhecimento. tem alguém que tu te inspire, algum escritor? Olha, eu me inspirei, eu gostava muito, e eu gosto muito de ficção. Sim. Então tem a Mary Zimmer Bradley, que escreveu a saga do Rei Arthur. E eu tinha uns 14, 15 anos, quando, na verdade, minha mãe me dava o dinheiro para eu comprar meu lanche na escola, eu guardava metade, ia lá na ABC, e tinha um porão na ABC onde ficavam os livros amarelados, rasgados, que eles vendiam por 50% de desconto. E eu ia lá e comprava os clássicos, Escravizaura, Dom Casmurro. E aí eu mergulhava. Mundo. E eu gosto de leituras que nos remetem ao passado, né? A história. Sim. E aí foi. Então eu gosto muito, por isso, a Rosa, né? Certo. Parabenizar vocês por esse trabalho tão lindo, tão digno, tão fantástico. Obrigada. Assim, palmas. Eu disse no começo que eu estava emocionada porque eu nunca tinha conhecido uma escritora de perto. A gente é acostumado a ter livro desde criança, né? Mas conhecer e conversar um pouquinho, realmente foi hoje uma entrevista maravilhosa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Aproveita e já deixa o Instagram, se tiver rede social de vocês. Isso. Meu Instagram é Francinete Braga Santos, @Francinete Braga Santos. E nós estamos também desenvolvendo atualmente um trabalho voltado, já que eu sou escritora, dentro desse processo de longo de aprendizado, vencendo obstáculos, hoje eu ajudo, eu colaboro para que outras pessoas sejam escritoras. E eu estou com a editora Biló, que é algo que eu também criei para escrever meus livros. Meus livros são de produção independente. Certo. Então, me sigam para saber mais. Pronto. E você, Márcia? Eu tenho um canal no YouTube de contações de história, Márcia Montenegro. Meu Instagram é Márcia CB Montenegro, onde eu posto meus eventos, né? Minha atividade como escritora. Convido vocês a conhecer. Muito obrigada pelo espaço, Rejane, a toda a equipe do Balanço Geral. Sim, exatamente. E vamos ler. Ler é importantíssimo. Com certeza. Teve uma pessoa, uma escritora, que vinha e que tá dodói e pediu pra gente mandar um beijo. Manda. Anísia, um beijo. Beijo, Anísia. Todos os escritores do Projeto Lei Conhecer e da Livraria Amei, pela acolhida e pelo apoio que dão aos escritores maranhenses. Pronto, beijo pra Assina vocês. Ó, a gente fica por aqui hoje, nosso Vem Comigo volta amanhã e a sua lição de casa hoje é: pegue aquele livro velho que tá guardado, vai dar uma lida hoje, tá bom? Tira uma foto, me marca no Instagram e diga, tô lendo o livro, tá bom? Beijo, até amanhã, tchau, tchau.